Amém. Louvado seja Deus. A paz do Senhor na igreja. Amém? Amém. Pega a tua Bíblia, abra em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Louvado seja Deus. Hoje nós queremos falar de fortalezas espirituais, o que Paulo chama de sofismas, de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, quando ele fala de um sistema secular que se opõe à verdade e ao conhecimento da palavra de Deus nesses dias. Amém, irmão? Então eu quero falar de fortalezas espirituais, e eu creio que enquanto estivermos pregando, Deus vai quebrar algumas fortalezas dentro de nós. Algumas muralhas precisam cair para que Deus venha operar algo grande através da nossa vida. Amém, irmão? Você crê nisso? Então me ajude, já que você é um intercessor. Estenda suas mãos para cá e comece a orar em nome de Jesus e diga: Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Deus, eu quero ser renovado nesta noite. Usa, Senhor, a boca do teu filho neste altar, porque a palavra não é do pregador, a palavra é do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém, irmão? Escute aqui. O apóstolo Paulo, ele vai fazer muitas vezes o uso de um termo militar quando ele fala de batalha espiritual, quando ele fala de guerra. Paulo, em Efésios capítulo 6, vai dizer que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, devemos nos cingir com o cinturão da verdade, estarmos com o escudo da fé, a espada do Espírito e calçar os pés com o Evangelho. Paulo é alguém que conhece prisões. Paulo, quando fala de armadura, fala com propriedade. Paulo vive uma prisão domiciliar em Roma, e por 2 anos ele está acompanhado de um soldado que está trocando turno toda noite, e ele está observando o soldado romano, e ele começa a ver as partes da armadura, e Deus dá uma revelação a Paulo, e parece que Deus começa a conduzir Paulo, porque ele diz que foi levado até o 3º céu, e viu coisas inefáveis que não é lícito a nenhum homem dizê-las. E para que ele não se ensoberbecesse pela altura e a grandeza desta revelação, Deus permitiu o espinho na carne do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, imagino eu, que penetrou as profundezas celestiais e recebeu as mais profundas revelações. E quando ele está escrevendo 2 Coríntios 10, 4, ele está dizendo que nós estamos de fato numa guerra espiritual. Mas ele está dizendo que essa guerra nunca vai ser vencida contra a carne e sangue. Ou seja, ele está dizendo: o teu inimigo nunca foi o teu irmão, nunca foi o teu patrão, nunca foi o teu irmão, tua mãe, teu pai, nunca foi. O teu inimigo sempre foi aquele que se chama por nome de Satanás, que às vezes vai se transfigurar em anjo de luz. Então Paulo diz: nós devemos estar atentos aos ataques, aos ardis, aos dardos inflamados que ele lança contra nós. E aonde ele lança, pastor? Na mente. Porque eu sempre digo que o diabo, ele não quer o teu coração, ele quer a tua mente, a sede do governo onde tudo está acontecendo. Se ele tem a sua mente, ele governa as tuas emoções, ele governa os teus planos, ele governa tudo aquilo que você tem planejado. Portanto, Paulo diz: coloque o capacete da salvação, proteja-se, porque o inimigo nesses dias está trabalhando. Só que Paulo está dizendo: a arma da nossa milícia que nós vamos usar nessa guerra, ela não é carnal, nós não militamos na carne, mas no Espírito. E ele está dizendo: essas armas espirituais que Deus nos deu vão destruir fortalezas. E o primeiro conceito de fortaleza é quando você olha Josué capítulo 6, a partir do verso 1. Deus deu uma estratégia para Josué. Disse: Josué, reúna os sacerdotes, vocês vão rodear as muralhas de Jericó por 6 dias, e vocês vão levar um chifre de carneiro, vocês vão rodear, mas no 7º dia, vocês vão tocar o chifre de carneiro, e vocês vão liberar um brado, um grito de vitória.
Eu imagino que aqueles que estavam dentro da fortaleza de Jericó começaram a ver os israelitas rodeando a muralha e disseram: esse povo é doido. Olha a espessura, a grandeza da nossa fortaleza, ela é impenetrável. Só que Deus deu uma estratégia espiritual, diz: vocês vão ganhar essa guerra não é com espada, não é com escudo, nem na força do braço. Vocês vão ganhar porque eu estou dando uma direção espiritual. E quem ouve a direção do alto, aleluia, vai destruir qualquer fortaleza que se levante diante dele. E diz a Bíblia que no sétimo dia eles tocaram a trombeta e gritaram um brado de vitória, e as muralhas foram ao chão, as fortalezas foram rompidas. Agora, quando se trata de fortaleza espiritual, nós sabemos que podemos caracterizar a fortaleza em alguns parâmetros da vida. Primeiro, existem as fortalezas espirituais que acontecem aonde? Na mente. Ou seja, essas fortalezas da mente, elas prendem as pessoas em maneiras de pensar ou em estilos de vida pecaminosos. Porque você sabe que as maiores batalhas que nós enfrentamos na vida, elas não são externas, elas são internas. O resultado de uma luta interior que está acontecendo dentro de nós vai gerar conflitos externos com muitas situações. Então Deus quer nos curar por dentro, porque nós sabemos que ninguém perde nada do lado de fora, se não perder dentro primeiro. A mulher tinha quantas dracmas? Quantas dracmas? 10. Perdeu quantas? Ela é uma mulher aldeã, habita em aldeias. E se ela habita em aldeias, primeiro, ela não atribuiu a sua perda a outrem. Ela sabe que perdeu, pastor, mas não perdeu fora, perdeu dentro. Então, se ela sabe que perdeu dentro, a atitude de quem quer encontrar o que se perdeu é acender a candeia, chamar a presença do Espírito Santo no seu ambiente. E quando ele chega, a primeira coisa que ele traz é luz, porque no caos, no abismo da criação, diz: o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e disse: haja luz e houve luz. Ele traz ordem no caos. E quando você chama o Espírito Santo para a tua vida, ainda que ela esteja um caos, ainda que esteja uma desordem, chamar e acender a candeia, e vai colocar ordem naquilo que está fora do lugar. Eu não sei o que está fora do lugar, se são as suas emoções, se são situações que aconteceram ao decorrer da sua vida, que pararam, bloquearam, traumatizaram você. Mas eu venho te dizer esta noite que esta palavra, que é viva e eficaz, quando introjetada, aleluia, no nosso ser, quando nós comemos o rolo que Deus diz: Ezequiel come do rolo, come da minha palavra, come dos mandamentos. E ele diz: quando eu comia, aleluia, era doce como mel, mas amargo no ventre. Por quê? É doce como mel, mas quando ela vai para dentro, ela começa a destruir essas fortalezas que nós criamos dentro de nós. E aí Deus começa a derrubar essas muralhas, aleluia. Então nós devemos aprender uma coisa que Paulo diz: leve o seu pensamento cativo, obediente à pessoa de Cristo Jesus. Ou seja, todo pensamento que não vem do alto, que tenta escravizar a tua mente, que tenta paralisar ou gerar bloqueios emocionais, o que é que ele está dizendo? Leva isso cativo à obediência de Cristo. Porque o que Paulo fala aos Colossenses? Capítulo 3, verso 2: pensai nas coisas que são e não das que são da terra, porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Então, pensar nas coisas que são do alto, aleluia, é você não permitir que a dor da vida, que os problemas, que as adversidades venham escravizar você numa mentalidade parasita. Aleluia! A gente vai pregando e Deus vai nos ensinando através desse texto aos poucos. Segundo, existem fortalezas culturais, ou os valores da nossa sociedade, que você sabe que estão totalmente corrompidos e afundados em trevas. É o que nós chamamos de cosmovisão. A palavra cosmovisão quer dizer visão de mundo. A pergunta que eu te faço esta noite é: qual a tua cosmovisão de mundo? Porque existe a cosmovisão secular, e a cosmovisão secular está apoiada em um sistema que João vai dizer: o mundo jaz no maligno. Mas quando ele fala mundo, ele não fala da criação de Deus, ele fala de um sistema secular que está adoecido, de um sistema secular que está apodrecido em pecado, em heresia, em mentiras e enganos. Porque existe um espírito de engano que está rondando o nosso século.
tentando transformar a verdade de Deus em vãs filosofias, mas nós cremos que aqui é um povo que conhece a verdade, aqui é um povo que se chama pelo seu nome, e que a sua cosmovisão é bíblica, é cristocêntrica. Só assim nós vamos poder dar uma resposta à nossa geração, porque antes andávamos o quê? Escravizados na mentalidade do pecado. Só que louvado seja Deus que Paulo diz em Colossenses 1,13, que Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando estávamos dominados pela potestade das trevas, nós tínhamos um estilo de pensar, nós tínhamos uma cosmovisão secular, uma visão de mundo diferente. Mas quando Deus nos arrancou desse cativeiro espiritual e nos levou para o reino do seu Filho e de seu amor, Ele transportou não só o corpo, Ele transformou a vida, Ele transformou uma mentalidade por inteiro, porque Paulo diz: vocês têm a mente de Cristo. Glória a O que Deus. Paulo está dizendo com isso? A tua forma de pensar não está enraizada em um sistema mundano. Terceiro, quando abrigamos sentimentos adoecidos, eles formam fortalezas emocionais dentro de nós. Porque quando permitimos que os maus hábitos, os maus pensamentos se alojem no nosso coração pela falta de perdão, por mágoas, de fato isso vai se tornar uma fortaleza espiritual dentro de você. E vai te impedir de viver uma vida abundante no Espírito Santo. Fortalezas emocionais e espirituais são muitas vezes criadas por raiz de amargura, por sentimentos que nós não conseguimos gerir ou lidar. Mas nessa noite Deus está dizendo a você que veio a este culto, Ele tem uma vida abundante para você, Ele tem um chamado poderoso para a tua família, para a tua casa. Tem promessas que Deus vai fazer a partir de você, que Ele vai levantar uma descendência curada, protegida e guardada pelo Deus da provisão. Não importa como foi o teu passado, a tua família, ninguém pode ter dado certo lá atrás, mas a partir de você Ele quer escrever uma nova história. Urabacala mandará vassúria. A partir de você Deus quer levantar uma coluna de edificação. Tu vai ser o primeiro a pegar as armas espirituais, e Deus vai dizer: meu filho, minha filha, cave um poço no deserto. E tem gente que vai dizer: essa visão não é de Deus, porque ninguém cava poço em deserto. Mas quando Deus está dizendo cava no deserto, é porque Ele já te deu uma rota, uma direção. Ele disse: vai jorrar água nesse teu poço, vai beber você, vai beber os filhos, vai beber os netos, vai beber a tua posteridade, porque nós estamos trabalhando, não é para um fim em si mesmo. Nós não estamos aqui nos dedicando, participando de culto, investindo em vidas, para que tudo aquilo que Deus começou em nós termine em nós. Nós precisamos passar o bastão para esse, para o filho, para a esposa e para os que virão à frente. Se parar em mim, eu falhei. Se a história que Deus começou a escrever, ela tem um ponto final na minha vida, e Deus está dizendo: eu quero continuar escrevendo, mas para isso você já entendeu o preço que tem que ser pago de renúncia, de santidade, de se dedicar a Deus, aquilo que Ele já te chamou. Glória a Deus. Não culpe a Deus. Foi você que estacionou, foi você que parou, foi você que se amoldou e se conformou com o mundo. Ele pressiona de fora, mas quem não é conformado, aleluia, continua intacto por dentro. O mundo pode gritar uma verdade, mas existe outra consolidada, firmada dentro de nós. E qual é a verdade, pastor? É Cristo quando diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo o quê? Eu não sou um dos caminhos. Ele está dizendo, artigo definido: eu sou o caminho. Se tu tentar outro caminho, tu vai se frustrar. Porque o salmista no Salmo 139 disse: Deus, na minha fase informe, eu não podia escolher só. A Bíblia diz que nós devemos externar o fruto do Espírito. Só que Jesus diz em João 15 que por si só o ramo ele não produz fruto se não tiver na videira. Ora, Jesus está me ensinando que não há como eu, você, ninguém aqui produzir fruto do Espírito, a não ser que o ramo que somos nós estivermos enxertados na seiva da videira. E o fruto é do
espírito. Como ele se manifesta? Quando você está embriagado, governado e cheio. A ordem é, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A embriaguez faz o que com você? Ela rouba o teu governo próprio, os teus sentidos. Mas a Bíblia diz que se você estiver cheio do Espírito Santo, quem governa é Ele, quem dá a última palavra é Ele, quem domina é Ele, quem dirige a tua vida é Ele. O que vai fluir a partir disso? O fruto do Espírito. Ele não é produzido por vontade própria. Pastor, então o que é produzido por vontade própria na minha vida? O que Paulo chama também, Gálatas 5, de obras da carne: lascívia, mentira, engano, adultério, contendas, porfias. Paulo está dizendo, tua carne não precisa ser estimulada, a sua natureza já é inclinada para tudo isso. Você já carrega nesse ser, nessa estrutura, contenda, porfia, mentira, engano, emulações. Tudo isso é inerente a você, porque nós carregamos essa natureza adâmica impregnada em nós. Mas a luta, Paulo diz, é a luta da carne que milita contra o Espírito. Mas quando alimentamos o Espírito na palavra, na oração, no jejum, quem vai externar as obras não vai ser a carne, vai ser o Espírito. Aleluia. Então existem fortalezas espirituais que estão alicerçadas, escute isso, em feridas. E eu aprendi uma coisa: muita gente tem um trauma existente. Um trauma existente é como uma arma dormente. Você sabe que existem as armas latentes. Um tiro de canhão é uma arma latente, poderosa. Mas existem as armas dormentes, que eu chamo de minas terrestres. Mina terrestre geralmente é colocada num espaço geográfico para que ninguém acesse ele. E existem pessoas que estão assim, estão cheias de traumas existentes na alma como minas terrestres. Deus quer entrar, vasculhar, limpar e fazer uma grande obra. Mas parece que tem gente que colocou minas nesse território geográfico da alma, que se nós tentarmos entrar, ela vai explodir. Isso pode ferir a quem está tentando ajudar. Então o que a pessoa tem que fazer? Desarmar. A pessoa tem que ceder e permitir que o Espírito Santo entre. Muitas vezes vai entrar por meio da vida de alguém. Muitas vezes Deus vai levantar pessoas para te ajudar a curar tuas feridas e te ensinar um bom caminho, um bom siso, aleluia, para você caminhar e conquistar as promessas de Deus. Agora Paulo diz que a nossa arma não é carnal, mas é espiritual, e ela destrói fortaleza. Segundo, ele diz que ela destrói sofisma. Pastor, o que é sofisma? Sofisma é um argumento, um raciocínio concebido com o objetivo de produzir uma ilusão da verdade. Ou seja, é o velho ditado, parece, mas não é. Isso é um sofisma. Sofismas são vãs filosofias, são enganos. Sofisma é aquilo que você vê, tem casca da verdade, mas a essência é mentirosa. Externa a verdade, mas por dentro é tudo engano. Isso é um sofisma, e isso tem impregnado os nossos dias. Agora Provérbios 14:12 diz o quê? Há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu fim é de quê? É de morte. Há caminhos que ao olharmos para ele parece bom, porque o caminho da perdição, a Bíblia diz, é largo, mas o caminho da santidade, da salvação é estreito. Então quando nós olhamos as campinas do Jordão, como Jó fez, Abraão diz, ei, tu escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou, mas não olhou com a visão do Espírito. Ele olhou com o engano desses sofismas que ficam impregnados na nossa mente. E ele viu Sodoma e Gomorra e disse, terra boa, e foi habitar em Sodoma e Gomorra, uma terra de idolatria, de engano. E tem muita gente que está sendo atraída e engodada pela mentira de Satanás. Parece que é verdade, mas cuidado, isso é mentira do diabo para te enganar. O diabo está tentando paralisar você com o quê? Com mentiras, dizendo que você não pode, que você não tem talento, que você não chega lá, que você é um falido, que você é um drogado, que você é um rejeitado da família, que você é um problema da casa. Mas Deus está dizendo, isso é um sofisma, isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás. Porque na presença de Deus Ele manda eu te dizer, tu és mais do que vencedor. Santo de Israel, aleluia de Israel. Há quem seja atraído por esse tipo de engano. Porque Marcos
Marcos 13:22 diz: porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganar, e se for possível, até os escolhidos. Redobre a atenção. Esse é um tempo de se dedicar à palavra, ao estudo, ao conhecimento da verdade, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. O espírito de engano está solto, e ele está dizendo aqui na palavra, ele vai tentar enganar até os escolhidos, os que foram separados. Infelizmente, vamos ver pessoas que têm potencial, separadas, escolhidas, que vão estar andando num caminho tortuoso de engano. Mas Deus quer que você seja sincero na fé que você professa. Deus quer que você tenha estabilidade e raiz espiritual para vencer. A verdade de Deus vai prevalecer nesse dia. Pode se levantar sofisma e engano, mas Deus diz: Elias, ainda tem 7.000 que não se curvou diante de um engano. Elias, fala para esse povo: até quando vocês vão coxar em dois pensamentos? Meu Deus. Se Deus é Deus, ficai com ele, obedecei a sua palavra. Mas se é Baal, viva com Baal. Se o teu Deus é um Deus com D minúsculo, o Deus desse século, viva com ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o final não vai ser bom. Eu nunca vi gente viver no engano do diabo e ter um fim vitorioso na sua vida. Não vai ter. Ah, pastor, Jesus vai voltar, todo mundo está dizendo isso. Ele pode não voltar para buscar o coletivo ainda, a igreja, mas ele pode voltar para você ainda essa noite. Aleluia. Teu coração está batendo no peito, sim ou não? Deus. Quantas batidas ele dá por dia? Glória. Possa ser que amanhã ele não dê nenhuma. Sua mente está lúcida, possa ser que um dia não esteja mais. Então decida na idade da razão e entenda, entregue o seu melhor momento para ele. Deus salva quem está no leito, quem está perdido, quem está doente, salva. Mas é muito triste ir para Deus dessa forma. É muito triste ir para Deus no momento mais triste da nossa vida. Sabe o que eu digo a você? Dê o seu melhor momento, dá o seu vigor para Ele, dá a sua saúde para Ele. Você está com saúde? Você está bem? Não dá isso para o mundo, nem para o sistema maligno. Dá isso para o céu, para ver o que Ele vai fazer com você. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu estou vendo nessa noite cadeias caindo. Ai, ela vassulha. Eu estou vendo Deus aliando um exército essa noite. Pode não ser numeroso diante dos homens, mas diante de Deus. A Bíblia diz: basta um justo em oração, ele vai ouvir. Aí imagina quantos tem aqui. Deixa eu correr. Você lembra de Pilatos? Pilatos, interessante que ele olhou para a verdade, pastor, mas não conheceu a verdade. Porque diz João 18:37 assim: disse pois Pilatos a Jesus. Ele disse assim: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos responde: o que é a verdade? Pilatos não consegue, ele está diante da verdade, mas não enxerga a verdade. Porque o sistema de crenças de Pilatos está amortecendo a fé e a capacidade de ver o Cristo ressurreto diante dele. O Cristo que havia de ser crucificado estava transformando o mundo, porque ele diz: ele é a luz do mundo. Só que quem habita em trevas não conseguiu enxergá-lo nessa luz. Pilatos está adormecido em um sistema de crenças, porque todo sistema de crença tem que passar por onde? Pelo crivo da palavra, sim ou não? Então existem pessoas que estão tão arraigadas em crenças, em dogmas, em sofismas, que elas não têm a capacidade de enxergar a verdade de Deus. Elas estão com a venda nos olhos. É gente, irmão, que está com uma mentalidade espiritual completamente distorcida. Meu Deus. Redobre a tua atenção para aquilo que eu vou dizer agora. O que é uma mentalidade completamente distorcida espiritualmente falando? É o que acontece lá com Pedro. Jesus levou esses caras em Cesareia de Filipe, eu já disse isso. E ele disse: o que os homens dizem que eu sou? Tu és o profeta, o João, o Jeremias, mas vocês dizem que eu sou quem? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não foi carne que tu revelou isso, mas foi o meu Espírito. A revelação veio do alto, o sofisma caiu, a venda dos olhos caiu, e tu disse: pelo Espírito de Deus. Aí ele se sente na condição de dizer:
Eu vou revelar a vocês a minha missão, porque alguém entendeu o propósito. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser humilhado, eu vou ser cuspido, eu vou ser traído, eu vou ser pregado no madeiro, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia, o Filho do Homem há de ressuscitar. Mas a mentalidade espiritual completamente distorcida do que é o reino de Deus, Pedro advoga a causa de Satanás. Porque ele olha e quando ele ouve isso, a mente dele está tão distorcida por uma inverdade, não pelo reino de Deus, que ele diz assim: Senhor, não diga tal coisa de si mesmo. De modo nenhum isso vai te acontecer. O que ele está dizendo? Esquece esse negócio de plano de redenção. Esquece esse negócio de cruz, porque a cruz escandaliza a razão do homem. Porque é aos pés da cruz que Paulo diz em Efésios que ele destruiu toda a inimizade. Ele reuniu gentios, romanos, bárbaros, gregos aos pés da cruz e chamou esse povo de igreja, de família. Ele diz: o grego pensa diferente do romano. O romano quer brigar com o bárbaro. Mas quando eles olharam para a cruz, se ajoelharam diante dela, esqueceram só o relacionamento do campo horizontal, entenderam que ele também é vertical, é de cima para baixo, e Deus diz: agora sim, eu vou constituir vocês comunidade, família, igreja na terra. Mas o Deus desse século, Paulo diz em 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento de muitos, para que a luz do Evangelho não lhe resplandeça. A função do diabo é deixar o teu entendimento infrutífero, é que você saia daqui sem ouvir a palavra. Deus está me ensinando isso. Às vezes é melhor pregar manso, tranquilo e dar aula bíblica e fazer o povo entender a mensagem, todo mundo sair com entendimento frutífero, do que gritar uma voz acelerada com receita de bolo e todo mundo dá glória. Porque o entendimento da verdade vai trazer liberdade do cativeiro. Porque Jesus diz: o meu povo perece porque lhe falta o quê? Louvor. Porque lhe falta o quê? Frequentar mais culto. Porque lhe falta o quê? Conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade. Aí você pode falar como Pilatos: o que é a verdade? Aí alguém aponta para você: a verdade é isso aqui. Só que a Bíblia diz: não é porque você diz que isso aqui é verdade que você vai ser liberto. Jesus diz: se você conhecer a verdade, se você abrir de Gênesis a Apocalipse e começar a sondar a verdade, ela vai te libertar. Pastor, não consigo me libertar desse vão sentimento da minha carne, dessas emulações, dessas porfias. Deus está dizendo: leia mais a Bíblia que tu vai ver como o rio de Deus vai fluir. E quando você estiver lendo, ela vai te lavar, vai te limpar, vai trocar tuas vestes, vai te dar novas vestes. Agora Paulo fala: destruir fortaleza através de armas espirituais, destruir sofismo e agora destruir o quê? A altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. A altivez tem a ver com qualquer coisa que seja orgulhosa, centrada no homem, autoconfiante em si mesmo, que se rebela contra o conhecimento de Deus, que é uma base bíblica para isso. 1 Coríntios 1,18. Olha o que Deus fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Aonde está o escriba? Aonde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Toda altivez é um sistema secular que se levanta contra o conhecimento de Deus. É quando arroga para si somente o campo da intelectualidade, a sabedoria e a força do próprio braço. Mas Deus destruiu a sabedoria do homem quando ele levou Cristo para a cruz. Isso foi escândalo para os judeus e escândalos para gregos, bárbaros e romanos. E então, através da cruz, Deus trouxe uma verdade. Não é pela vã sabedoria e inteligência própria que algo acontece dentro de nós. É pela loucura da pregação que Deus decidiu salvar os crentes. Paulo foi na cidade de Corinto e pregou a igreja de Corinto. Ele diz: eu quando fui até vocês, eu não preguei em sublimidade de palavras humanas, porque o cara fala latim, o cara fala grego, o cara fala aramaico e fala hebraico. Ele diz: eu não fui até vocês e ainda cita filósofos na carta aos Coríntios. Então ele é um poliglota, é um homem entendido de
filosofia, é um homem preparado com uma envergadura religiosa tamanha. Mas ele diz: quando eu fui até vocês, eu me despi de tudo isso e eu preguei o Cristo crucificado. E a loucura da pregação salvou os crentes do Corinto. É a palavra de Deus sendo pregada a este mundo, aleluia. Não é esse movimento soberbo, intelectual que vai mudar a vida de alguém. Aí coloca assim o slogan: a educação muito transforma, ela baliza, ela prepara, ela aponta o norte, mas ela não trata a natureza caída de Adão. Você já viu gente com mestrado desviando dinheiro da saúde pública, sim ou não? Você já viu gente com doutorado roubando e desviando dinheiro lá do departamento político? Sim. Então não é a educação ou a formação acadêmica, o teu canudo, o teu movimento intelectual, o teu ateísmo que vai transformar essa natureza adâmica. É arrependimento, é humilhar-se diante de Deus, é reconhecer que esta palavra vai mudar a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então olha o que eu disse para você no início, que nós produzimos, irmão, sem esforço nenhum, o que Paulo diz em Gálatas 5,19, olha o que ele diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Tudo isso aqui está em você. Não adianta você dizer: pastor, não tem nada disso. Tua natureza é traiçoeira. Dá lugar à tua natureza, dá lugar ao veredão para tu ver o que tu é capaz de fazer. Olha o que ele diz: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, canseiro. É tanta coisa que nós produzimos. Ai de nós se não for o Espírito Santo. Ai de nós se ele não estivesse habitando na nossa vida. O que nós já não poderíamos ter feito se o Espírito Santo não tivesse nos refreado naquela ação que a gente queria tomar, naquela atitude mais violenta que a gente queria ter. Mas o Espírito Santo veio e diz: não, porque quem governa não é mais a carne, é o Espírito. Aquele que é nascido do Espírito, a Bíblia diz, é como um vento. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. E se o Espírito Santo soprar tua vida, ele vai te levar para o lugar que tu não queiras ir. A maior parte das vezes é assim. Não foi assim que ele disse a Pedro? João 21. Jesus olhou para Pedro e diz assim: quando tu era moço, mais novo, tu cingia a ti mesmo e ia para onde tu querias, fazia a tua vontade, vivia os teus sonhos, vivia os teus projetos. Mas João continua escrevendo: mas quando tu fores velho, ancião, vai vir outro, vai te cingir e vai te levar para onde tu não queiras ir. Aí João termina dizendo: Jesus estava falando por qual morte Pedro havia de glorificar a Deus. Ou seja, ele ia ser cativado pelo Espírito de Deus de tal forma que ele ia entender aquela passagem que Jesus uma vez pregou a eles: aquele que ama a sua vida aqui, perdê-la na eternidade, mas quem perder a sua vida aqui por amor de mim, vai achar na eternidade. Perder a vida aqui por amor de Cristo é abrir mão dos seus conceitos, da sua religiosidade, dos seus sonhos pessoais, da sua vontade, e entender que se a vida foi comprada, não foi comprada com prata, com ouro. Pedro vai dizer: você não foi comprado da sua vã maneira de viver, com dinheiro, com prata. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Louva a Deus! E se ele te comprou, você é propriedade peculiar de Deus. Você não tem mais autonomia própria. Tiago diz: se fores fazer, pensar, contratar, assinar, diga: se assim Deus o permitir, farei. Aleluia! Olha a condição do discípulo lavado e remido. Não é mais segundo a minha, segundo a tua. Eu vou ensinar a vocês, disse Jesus, uma oração: Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, aí no céu, aqui na terra, como acontece aí no céu. Não é assim? O que ele está dizendo? O que está acontecendo aí em cima, transfere aqui para baixo. O que tu faz aí em cima, governa. Aleluia, é adorado. Os serafins dizem: santo, santo, santo. Traga essa existência divina para a minha vida aqui embaixo. O que tem que acontecer na terra, o que está acontecendo no céu. Só quem tem a coragem de levantar não uma, mas duas mãos para o alto
e dizer: Deus, eu estou levantando em sinal de rendição, dizendo: tu conheces a minha natureza, tu sabes a luta que está acontecendo dentro de mim, mas eu peço, Espírito de Deus, leva cativo o meu entendimento essa noite, destrói fortalezas espirituais que estão me impedindo de vencer. Aleluia, Jesus. O santo é o teu nome, Jesus. Só quem sente a presença dele, eu já estou sentindo aqui. Ele está presente aqui na casa. E aonde ele chega, a Bíblia diz: a liberdade do seu espírito agir. Mas ele está procurando um coração contrito e quebrantado, dizendo: este aqui, Jesus. Para de se esconder. Eu sinto uma presença. Para de se esconder do projeto de Deus. Está sofrendo. Eu vou falar. Deus já até me mostrou aqui de cima para quem eu estou falando. Está sofrendo, a vida está uma desordem. Deus está dizendo: está porque quer, porque eu já falei com você. Irmão, só quem está ligado aqui nessa noite. Crente não entra desligado no culto. Crente sai de casa com a armadura espiritual, dizendo: é hoje que Deus vai fazer, é hoje que Deus vai salvar. Se negócio de crente vir para ficar assistindo, isso aqui não é teatro, isso aqui não é cinema para você ficar olhando para o telão com essa cara, aleluia, amargurada. Deus diz: é para, aleluia, entrar em combate aí. É, Binaramante, é. Oh! Irmão, quando a gente olha aqui, sabe o que Deus faz? A gente está pregando e de repente Deus diz: olha ali, ó. Aí a gente olha e diz: é profeta, é pastor. Eu digo: Senhor. Deus diz ali, ó, mulher de oração. Mas sabe o que Deus está falando? Enquanto a voz dele ecoa no teu ouvido, tem cadeias caindo dentro de você. Você não está vendo, né? Tem cadeias caindo dentro de você. Você está sentindo um reboliço de Deus acontecendo? Enquanto eu estudava essa palavra, Deus diz: eu vou quebrar cativeiro no domingo. E eu estava pelas madrugadas dizendo: Deus, eu quero ver a tua glória, Jesus. Ai, Espírito de Deus, eu sinto a tua glória. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Efésios 4, 22. O segredo está aqui. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e agora vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Sabe o que Deus está dizendo? Tira essa roupagem velha da tua vida. Essa roupa velha está vindo de carregada de muitos traumas, medos, aflições. Deus está dizendo: ainda essa noite é o momento que Deus está te dando de oportunidade de você arrancar essa roupa velha. Sabe o que a Bíblia diz? Não se costura pano novo em remendo velho. Se Deus quer fazer algo novo hoje na tua vida, Ele está dizendo: eu não vou costurar e trabalhar nessa roupa velha desse velho homem. Tem que reconhecer e se arrepender e vir para o altar e dizer: eu me rasgo diante do altar e lanço fora esse velho homem. Sabe o que Deus vai fazer? Vai começar a colocar roupa nova. Aleluia. Vai começar a trazer roupa nova. E qual é a veste, pastor, que Ele vai me dar? De justiça, de santidade. Não vai ser veste da vergonha, vai ser a veste da dupla honra. É plamancho que ele nadai, que bebe na calácia. Ô glória! Deixa eu correr, irmão. Deixa eu correr. Agora eu quero falar de algumas batalhas para a gente ir para o fim e falar das armaduras espirituais. Deuteronômio 7, verso 1 e 2 é interessante, porque Deus está falando com esse povo que vai herdar uma terra que manda leite e mel, mas essa terra está possuída de 7 nações.
Porque ele diz lá, Deuteronômio, verso 1 e 2, ele diz: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais possuir, e tiver lançado fora muitas nações. Espera aí, Deus está dizendo, tem uma terra que eu prometi para esse povo, ela manda leite e mel, é uma terra de fartura, não vai faltar pão. Mas quando vocês entrarem na terra da promessa, ele diz, vai ter os heteus, os girgazeus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, 7 nações. Ele continua dizendo, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Só que eles estão entrando na terra, não é da força do braço. Oh, meu Deus. Israel é uma nação de carpinteiro e agricultor, não são soldados do exército. Mas eles estão alistados pelo Senhor dos exércitos. Oh, alguém vai entender. Oh, Espírito de Deus. Você não tem nada a oferecer, mas se der um coração contrito e quebrantado, Deus vai te fazer um bom soldado na guerra. Deus vai te ensinar a manejar bem a espada do Espírito. Tu não vai mais perder aonde estava perdendo. Entra na terra 7 nações. Ele continua dizendo, são mais numerosas e poderosas. O Senhor teu Deus vai dar todas elas diante de vocês. Vocês vão ferir totalmente, vai destruir. Ele continua dizendo, não fará aliança com ele. O problema é que Deus te fez promessa. Deus te mostrou as campinas do Jordão e a terra boa que manda leite e mel. Mas só que tem gente que não suporta o processo, que quer fazer aliança errada para entrar na terra. Deus está dizendo, se eu falei, liberei a minha palavra, vá na minha força, mas não faz aliança com gente errada. Por quê, pastor? Porque não há comunhão entre luz e trevas. Aleluia, Senhor. Paulo diz que associação há entre o fiel e o infiel. Eu não estou dizendo que você não tem que entrar no templo e cumprimentar as pessoas que estão ali, evangelizar, amar, abraçar. Eu estou dizendo de chamar para o ciclo individual, íntimo da sua vida e abrir um relacionamento mais estreito para a gente que não tem visão de Deus. Ame, evangelize e traga todos para a presença, mas nem todo mundo senta na tua mesa. Glória a Deus. Quantos discípulos Jesus tinha? 70. E ele enviou os 70. Acredito que tinha mais. Tinha um Nicodemos escondido lá dentro do sinédrio, que foi tomado pela verdade de Deus. Mas a Bíblia diz que ele enviou 70. Mas quem senta na mesa é 12. Quem chega mais perto é 3. Quem fica na cruz é 1. Você não entendeu? Oh, Espírito de Deus. Nem todo mundo vai para a cruz com você. Muita gente gosta da mesa da fartura que Deus te abençoou, mas não quer saber do tempo de aflição e de treinamento que Ele te levou. Mas tem gente que está no tempo da aflição, vai sentar na mesa da fartura e até na cruz Ele vai com você. Deus está dizendo, para de fazer aliança errada. Para de abrir a tua vida para quem não pode te instruir com sabedoria de Deus que vem do alto. Deixa eu correr, irmão. Josué 15:63. Não puderam os filhos de Israel, de Judá, expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E assim os jebuseus habitaram com eles até o dia de hoje. Você já conhece a história. Por não expelirem esses povos, Israel cedeu aos deuses desses povos. Você lembra lá de Esdras, a reforma de Esdras? Não é, pastor Elisa? Veio a reforma de Esdras. Aí Deus deu uma palavra dura através de Esdras. Sabe o que o povo fez? Começou a se aliançar com os cananeus, com os povos de outra terra. Quando Deus trouxe a reforma, Deus foi incisivo e disse, diga a esse povo que comece a destruir toda a aliança errada que fizeram. Só vai permanecer os fiéis. Só vai ficar quem quer ver avivamento, só quem quer viver reforma, só quem quer ver Deus abrir o céu e fazer uma grande obra. Glória a Deus. Aí você sabe que existem barreiras espirituais do inferno que se opõem contra nós. Eu disse isso na escola bíblica. A Bíblia diz que Daniel se colocou em oração, no capítulo 10, a partir do verso 1, aí você pega o 12 e 13. Ele se coloca em oração por 21 dias de oração e de jejum. E diz a Bíblia que quando ele aplicou o seu coração a humilhar-se diante de Deus em jejum e oração por 21 dias,
Ele teve uma visão de um anjo que via diante dele. Ele disse: quando eu olhei, ele era semelhante ao Filho do Homem. Sua voz era como a voz de multidão, seu corpo como pedra de turquesa, seus olhos como chama de fogo. E ele trouxe uma revelação a Daniel dos últimos dias. Mas ele disse: Daniel, no momento que tu aplicaste o teu coração a orar, eu ouvi dos céus, o Senhor Deus ouviu a tua oração, mas um príncipe da Pérsia se opôs a mim, para que eu não chegasse a ti. Deus enviou um auxílio, Miguel, que pelejou, e nós vencemos o príncipe da Pérsia e chegamos a ti. A palavra príncipe é de onde vem a palavra principado. Quais são as funções de um principado e de uma potestade? A palavra potestade vem de potento, de poder, de quem domina uma jurisdição. E a palavra principado é quem está atuando nessa região geográfica. Principado não vai habitar em possessão. Principado vai atuar nas regiões celestiais, em cidades, em bairros, em nações, em países, trabalhando em leis, trabalhando em decretos, trabalhando em situações para que o mundo venha correr num sistema maligno. Eles estão atuando aonde? Nas regiões celestiais. Então a Bíblia diz que Daniel se colocou em oração e ele venceu através da oração aquilo que se opôs à sua vitória. Pastor, esse texto tem eco no Novo Testamento? Tem. 1 Tessalonicenses 2,18. Olha que Paulo diz: por isso, bem quisemos uma outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Paulo está dizendo lá uma oposição do inferno. E como é que você vence isso? A Bíblia diz: tem casta de demônio que só vai cair com jejum e oração. Agora olha para mim. Daniel passou 21 dias de jejum e oração diante de Deus. Humilhou a sua alma diante do altar. Estei e todo o povo ficaram 3 dias e 3 noites de jejum, para Deus mudar um decreto do rei para a destruição do povo judeu. Neemias, antes da reconstrução dos muros, passou muitos dias em jejum e oração. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto de jejum e oração. E você quer vencer com essa oração que tu faz por dia? Tu quer vencer com esse jejum medíocre que você dá a Deus? Tu quer ver Deus dilatar coisa grande na tua vida orando 10 minutos por dia? Jejuando, sei. Pastor, mas eu não posso jejuar. O que é que eu disse aqui da oferta do Velho Testamento? Deus vai no teu celeiro, Ele sabe se você tem boi, cordeiro, ovelha ou um punhado de farinha. Deus recebia tudo. Quem tem farinha, dá farinha. Quem tem boi, dá boi. Deus está dizendo: eu conheço a oferta que tu tem no teu celeiro. Não adianta você tentar barganhar, enganar Deus, dizendo: Deus, eu só posso dar um punhado de farinha. Deus está dizendo: eu estou vendo um carneiro. E quando eu falo disso, eu falo de vida, eu falo de oração, de entrega no altar, de jejum. Aí Deus diz: Malaquias, diga para esse povo que eu não vou receber a oferta de ninguém. Por que, Deus? Porque eu estou olhando, eles estão levando manco, coxo para o altar. Mas eu dei uma vasculhada lá na casa deles e eu vi: tem cordeiro bom, tem carneiro bom, mas eles estão dando a mim o que sobra, o que resta. Eu não recebo o que sobra, eu não recebo o que resta, assim diz o Senhor. Eu te sinto nessa palavra, Deus. Aí Deus confronta o povo: vai diante do teu rei, do teu governador, e dá isso para ele, para ver se ele vai receber. Aí Deus continua: eu serei conhecido como Senhor dos exércitos a todas as nações, e receberei oblação e oferta de todos os povos, diz o Senhor. Não negocie com Deus não, irmão. Tua vida pode estar aleijada no espírito porque você decidiu viver assim. Deus já disse: levanta-te, eu já te curei, já mandei levar a tua cama e andar, mas você está nessa condição porque você decidiu viver assim. É o que eu disse lá atrás: você tem saúde, não tem? Você não está sendo carcomido pela doença. O Covid até passou lá na tua casa, mas você está de pé. Eu não é? Então Deus diz a você: está de pé porque ainda tem um propósito, porque Ele já ceifou quem estava na presença. Por quê? Deus diz: terminou o tempo, e quem determina é Ele. A vida é um sopro, diz a Isaías, é como a erva, você não tem domínio sobre ela. Deus está dizendo: quer viver as maravilhas de Deus? Vai para o jejum.
Faz que nem Esther. Mardoqueu diz: Esther, Deus te botou nessa condição e nessa posição, mas te botou para uma causa, para um propósito. Esther diz: estou entendendo, Mardoqueu. Deus me colocou aqui, eu estou entendendo que o rei liberou, nós vamos nos humilhar. Esther disse: todo mundo quer ver a resposta de Deus? Jejum, 3 dias e 3 noites. O povo se humilhou diante de Deus. Deus mudou a sentença. Deus pegou o acusador para morrer na mesma forca que preparou para Mardoqueu. O diabo está preparando uma forca para você. O diabo está preparando uma derrocada para o teu ministério. Mas Deus já me trouxe aqui para dizer: vai logo para o quarto de oração. Vai logo para o jejum. Essa casta vai cair. Esse demônio não vai prevalecer. Aí tem a batalha contra Amaleque. Estou terminando. Você sabe que quando o povo saiu do Egito, até o Monte Sinai aconteceu quantas guerras? 2. A primeira guerra acontece aonde? Dentro do Egito. Deus diz: eu vou tirar o meu povo com o braço forte do Egito. Enviou 10 pragas. Até a 9ª praga o povo não assiste. O povo senta de camarote e vê Deus guerreando, e vê Deus brigando, vê Deus trabalhando, e vê Deus operando. Deus está dizendo: ei, fica tranquilo, nessa peleja não vai ter que pelejar, deixa comigo. E aí o povo só vai reagir, pastor, na 10ª praga, que Deus diz: agora vocês vão participar. Vocês estavam de espectadores, mas agora eu chamo vocês para a guerra. Vocês vão pegar um cordeiro, vai passar sangue de cordeiro no umbral da porta. E quando o anjo de justiça passar no Egito, ele não vai ferir a casa que tem o selo, a marca, o sangue do cordeiro. E vocês vão comer o cordeiro, porque você vai colocar o cordeiro para dentro e vai marcar e vai ser selado pelo sangue. E quando o anjo passou, ele não feriu, aleluia, aqueles que estavam selados com o cordeiro, mas feriu todo o primogênito do Egito. Aí o povo saiu. O povo está fadigado, o povo está cansado. O povo está indo para o Sinai. Aí quando o povo está indo para o Sinai, olha o que diz aqui, Deuteronômio 25:17. Olha isso. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando vocês saíram do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, te feriu na tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, eles não temeram a Deus. Você lembra que essa guerra se deu lá no Egito? Lá em Êxodo 17, Arão, Ur e Moisés foram para o monte. E diz a Bíblia que quando Moisés está com as mãos erguidas, o povo prevalece lá embaixo. Mas lá embaixo está quem com a espada? Josué. Então tem uma unidade ali. Ó. Deus está trabalhando na unidade do corpo. Eles estão lá em cima orando, mas Deus enviou alguém com a espada lá embaixo. E diz que quando Moisés levanta e ora, Josué está prevalecendo na guerra lá embaixo. Mas os amalequitas usaram uma estratégia desumana. Eles viram Israel enfraquecido porque saiu do Egito debaixo de tanta guerra. E eles atacaram na fraqueza. Aí sabe o que Deus diz lá em Êxodo 17:16? Portanto, juro eu, o Senhor, que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Por que Deus disse que vai fazer guerra contra Amaleque de geração em geração? Porque Amaleque usou de uma estratégia desumana para atacar no momento de fraqueza. E quem é que tenta te atacar no momento de fraqueza, de debilidade? Satanás. Ele está espreito ao derredor, e no momento que você começa a externar uma leve fraqueza, ele está ali a todo momento para a tua derrocada, para a tua queda. Então, irmão, contra Amaleque, dentro da cultura judaica, isso é interessante. Hoje, até hoje, dentro da cultura judaica, quando existe a festa de Purim, eles fazem leitura desse texto, e eles professam ali que a guerra é eterna de Deus contra Amaleque. Mas eu te pergunto, Amaleque existe ainda hoje? Não, Amaleque sumiu da história. Então por que Deus vai pelejar de geração em geração contra um povo que não existe mais? Então o judeu diz que não é a existência de um povo físico, é um Amaleque espiritual que se opõe a nós. E um Amaleque espiritual que se opõe a nós é Satanás tentando com os seus ardis, com as suas setas, a todo momento nos destruir. E ele está nos observando. No momento de debilidade, de fraqueza nossa, ele diz: agora eu vou entrar, vou investir para destruir. Então você tem que se apoiar no Senhor dos Exércitos, o Deus das tuas batalhas. Vou correr aqui no fim. Aí Paulo diz lá em Efésios 6: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades e príncipe das trevas. Aí ele diz o que? Primeiro, você vai se cingir, estar firme com o cinturão da verdade.
Essa aqui, irmão, são as armas que você vai usar para vencer os dardos que o diabo está lançando contra você. Você quer vencer a guerra que você está enfrentando? Você quer sair mais do que vencedor dela? Você quer o segredo da tua vitória? Paulo está dizendo aqui, primeiro, coloque o cinto da verdade. Ele está falando da armadura espiritual. Ou seja, depois que o soldado romano coloca todo o equipamento de guerra, o último a se colocar é o cinto. Porque o cinto ele vai sustentar todas as demais armaduras que estão no soldado. Porque o cinto está mantendo unida todas as partes da armadura. O que é que eu aprendo com isso? Que o cinto da verdade é o elemento de integração da vida do cristão. É a verdade que nós decidimos viver apoiadas nela que nos dará base para vencer toda a guerra, toda a mentira e toda a sofisma do inferno. Então o cinto também segura a espada. Então, a menos que pratiquemos a verdade, não podemos usar a palavra da verdade, sim ou não? Essa palavra é verdade, eu faço uso dela na minha vida e isso aqui surte efeito porque eu vivo na verdade. E quando eu não vivo na verdade, eu não tenho força para resistir ao ataque do inimigo. Atos 19:13 diz que os 7 filhos de Seva olharam Paulo expulsando demônios e eles foram diante de um homem endemoniado e disseram assim: nós te expulsamos no nome de Jesus que Paulo prega. Eram 7 homens. Diz que o homem endemoniado olhou para os caras e diz assim: olha só, eu bem sei quem é Jesus e conheço a Paulo, mas e vocês, quem são? Diz a Bíblia que aquele homem endemoniado pulou e saltou nos 7 homens. 5 fugiu, mas ele segurou 2. E diz a Bíblia que o homem endemoniado deu uma surra e eles foram embora, feridos e nus. Sabe o que eu aprendo com isso? O diabo sabe se você está na verdade ou não. O diabo sabe se a tua vida é uma vida de santidade, se você está no altar e você tem autoridade para exercer de Deus aonde você está, porque você anda na verdade. Se tua vida é uma mentira, uma vida de engano, me perdoe, você não está amedrontando o inferno, você é uma presa fácil para ele. Viva na verdade. Agora, por fim, coloque a couraça da justiça. Couraça da justiça é porque fomos justificados em Cristo Jesus. Quando o diabo vier te acusar, Paulo diz, Romanos 5:1, a resposta de Paulo é: nós fomos justificados com Deus. Portanto, eu olho para o céu e digo: eu tenho paz com o Criador. Quem que consegue acordar de manhã, olhar para o alto e não ver nenhum bloqueio e saber que você tem paz com Deus? Ele está ouvindo a tua oração. Mas porque ele está ouvindo a tua oração, é primeiro que Jesus te justificou, ele te fez justo diante dele, ele levou todo o teu pecado na cruz e diz: ó, está perdoado teus pecados, vem viver comigo. Aí você não terminou a noite em adultério, em prostituição, em nada disso. Aí você acordou de manhã e aí você diz: de onde veio o meu socorro? Aí você olha para o monte: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus está ouvindo a tua oração. Agora calça os pés com o evangelho da paz. É uma outra armadura que ele diz. Porque o salmista diz, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Calce as tuas veredas com a palavra. Aleluia. Vou correr para o fim. Capacete da salvação vai nos proteger de todo o pensamento inimigo que o diabo quer lançar na nossa mente. Filipenses 4:8 diz: tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Não deixe o diabo aprisionar a tua mente em coisas do passado. Pensa no que é bom, no que é louvável. Pastor, o que é bom, o que é louvável, o que é de boa virtude? Na palavra, no Senhor que te salvou, te liberou uma palavra de vida. Porque os pensamentos, eles podem vir, de fato eles vão vir. Você não tem controle sobre isso, é certo ou não é? Cientistas dizem que passam cerca de 7.000 pensamentos. Aí outros dizem que passam mais. Como o pastor falou, tem um rio de pensamentos correndo na tua mente. Mas interessante é que um velho ditado diz: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Os pensamentos podem vir, e eles vão vir. Mas a questão é, você vai ficar preso nisso? Você vai permitir que esses pensamentos venham te aprisionar e gerar um cativeiro espiritual? Você vai ficar preso naquilo que o diabo falou que é engano, é sofisma? Ou você vai se apegar à verdade da promessa de Deus na tua vida? Por fim, fecho a Bíblia, desligo aqui o tablet. Ele diz: agora use a espada do Espírito. O escudo da fé que ele diz é um instrumento de defesa. Ele fala do escudo da fé. Andamos por fé e não por vista, diz a Bíblia.
O diabo lança dardos inflamados. O que é isso? São flechas que os inimigos colocavam piche na ponta e acendiam com fogo. E as flechas vinham incendiadas. Ele está dizendo, o escudo da fé, que era do tamanho de 1,20 m, protegia todo o corpo do soldado. Quando o inimigo lançava o dardo inflamado, ele estava ali se protegendo. A fé é para isso, é a proteção da tua vida, porque você está embasado em Cristo Jesus. Mas ele diz, você está se defendendo, agora usa a arma de ataque. Qual é a arma de ataque? Espada do Espírito, a palavra de Deus, porque ele é mais cortante do que qualquer espada de 2 fios, penetra entre alma e espírito, juntas e medula, discerne pensamento e a intenção do coração do homem. Tem lugar que a psiquiatria não vai entrar, o psicólogo não vai entrar, os barbitúricos não vão entrar, os remédios para depressão não vão entrar, só a palavra entra na divisão da alma e do espírito. Aonde fica essa divisão de alma e espírito? Me responda. Deus está dizendo, eu conheço o lugar, o centro da dor e da aflição que está dentro de você. Não importa o que você sofreu, Deus pode ir lá destruir essas fortalezas. Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para cá. Quer um exemplo de quem venceu na palavra? Mateus 4, o Espírito compeliu Jesus ao deserto para ser provado, testado. E diz a Bíblia que quando Jesus está no deserto, veio Satanás e viu que ele estava debilitado e com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo diz, ei, tu és um filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus diz, está escrito, está na palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você acha que o diabo desistiu? Ele diz, você quer viver na palavra e dizer para mim que está escrito. Diz a Bíblia, conduziu Jesus ao pináculo do templo e diz, lança-te daqui da baixo, porque está escrito, aos teus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que não tropeces. O diabo diz, tu quer viver pela palavra? Eu também conheço a palavra. O diabo está dizendo isso, porque está escrito. Sabe o que o diabo usou, pastores? Salmo 91, verso 11 e 12. Só que ele não fez uma boa exegese. Ele não fez uma boa interpretação, porque está dito lá que Deus vai te guardar de toda pedra de tropeço, Ele vai te guardar, mas Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo está dizendo? Ele está tentando a Deus, dizendo, Deus disse que vai te guardar, lança-te daqui em cima, para você cair lá embaixo, eu vou te guardar. Mas o diabo está deturpando a palavra para enganar a mente de Jesus. Mas Jesus diz, não, está escrito que eu não posso tentar a Deus, então eu não posso me lançar daqui abaixo dizendo que Ele vai me guardar. Ele vai guardar sim os meus caminhos, a minha vida, mas eu não vou me lançar de um prédio dizendo, Deus me guarda. Está vendo o que o diabo faz? Se tu não conhecer a Bíblia, ele vai te enganar. Aí Deus já falou, tenho promessa, te chamei para uma grande virtude. O diabo está dizendo, é mentira. Ele vai usar a palavra para tentar fazer uma interpretação errada para enganar você. Mas agora eu quero orar. E quando eu orar, Deus já me disse aqui, cadê esse cara? Não se assuste quando eu orar. Oh meu Deus, não se assuste, porque Deus vai visitar a gente aqui. Eu quero os obreiros ligados aí atrás. E eu quero te desafiar a vir aqui na frente, manter uma distância segura entre um e outro, porque eu quero orar pela tua vida e nós vamos encerrar em nome de Jesus. Você que está dizendo, eu preciso viver as promessas de Deus na minha vida, mas fortalezas vão cair esta noite aqui nesse altar. Você vai voltar para casa, aleluia, diferente, renovado, restaurado. Deus vai te alinhar de forma poderosa na promessa que Ele te fez. Mas Deus diz, tem cativeiro do medo, da opressão, tem barreira que está diante de você, que Deus diz, eu vou derrubar. Mas para derrubar, Deus diz, vem aqui na frente que eu quero orar por você. É só quem quer viver isso com Deus. Se você quer viver o mais de Deus na tua vida, eu quero te convidar a vir aqui. Se vier, vem um por um.